Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou aproveitar esse tempozinho que eu tô aqui pra gente bater um papo. Tem situações que acontecem que às vezes você fica se perguntando até que ponto o ser humano é capaz. Eu tô me referindo a esse absurdo que aconteceu com essa senhora que foi ter neném e que o médico que estava ali para ajudar ela no momento, né, dela ter o filhinho dela, foi a pessoa que estava ali para fazer mal. Eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Eu não sei se é uma índole, se ele já era acostumado a fazer isso. Eu costumo colocar uma coisa na minha cabeça, que é a forma que eu acho, no meu ponto de vista, que é correto, tá? Não significa que tá 100% certo. Eu penso assim, André, eu sempre coloquei uma coisa na cabeça. Eu trabalho com um grupo de empresários, correto? Qual é a minha noção mental? Eu tenho que me policiar constantemente e colocar na minha mente que aquele dinheiro que eu pego constantemente e às vezes até em grande quantidade não me pertence. Então assim, é uma coisa que eu tenho que saber que é como se fosse papel. Peguei, tem que colocar no direcionamento que tem que ser feito e acabou. Isso é um trabalho constantemente, não é meu, não me pertence. E também foi uma coisa que eu fui muito bem criado, porque a minha mãe, eu lembro que eu tenho alguns relances de criança, quando a gente chegava com um brinquedinho em casa, que às vezes pegava de um primo ou coisa parecida, minha mãe mandava a gente voltar e devolver, porque ali não nos pertencia. Então a partir dali fui criado na minha mente que o que não é meu eu tenho que deixar pra lá. Eu tenho que pegar o que é meu, o que me diz respeito. Sei que são situações diferentes, eu sei que a índole está na cabeça de cada um. De repente vocês não vão concordar, mas eu vou contar uma história pra vocês aqui de pessoas muito próximas que eu conheço, que eu convivi. Hoje em dia já não tenho muito contato porque eu moro em outro estado. Que o pai dele comprava revista Playboy, comprava fita cassete de vídeo de sacanagem para o filho com 12, 13 anos ficar assistindo, porque ele dizia que preferia milhões de vezes que o filho dele fosse um estrupador do que um gay. Aí presta bem atenção, se tu tem uma criação desse jeito com um filho, qual é a tendência dele quando crescer? Se tornar isso aí. Porque a criança, gente, você não pode direcionar o que a criança tem ou o que não tem que fazer nesse aspecto de sexo. Você só tem que ensinar o que é correto e o que não é correto diante das perguntas que se faz. Muita coisa a criança não precisa ter acesso, porque a criança precisa de brincar, de coisas que sejam de criança. Não você fazer papel de maluco e começar a orientar por maluquice da sua mente e criar esse tipo de direcionamento. Eu tô falando isso, gente, de situações que eu tenho certeza que eu convivi, que eu falava, gente, a cabeça dessa criança vai ter um desvio ruim, porque não pode, uma criança com 12 anos, tu não pode criar isso na mente de uma criança por causa de uma loucura da tua mente.
pode ter certeza, se o cara não se tornar um cara estrupador, mas ele vai se tornar um cara frustrado com a vida. Não vai ser um bom marido quando se casar, não vai. Não vai, sabe por quê? Porque o pai está criando ele para ser um bicho selvagem. E olha, o que eu estou falando para vocês é de certeza absoluta, são experiências vivas que eu vivenciei de amigos meus. Eu tinha por volta dos meus 18, 19 anos, eu tenho muito noção do que eu estou falando. E eu ficava pensando assim, gente, esse ser humano não serve para ser pai. Uma doença mental que ele tem, ele vai atrapalhar a cabeça do filho dele. E que se o filho dele não tiver um direcionamento bom, se a mãe, porque a esposa desse meu colega era tão maluca quanto ele, aí cria uma criança doente. Aí você imagina só, esse cara acabou, ele acabou com a vida dele. Certamente é casado, não tenho certeza, mas passou uma reportagem lá, mas deve ser casado, deve ter filho, deve ter família, estudou pra caramba pra terminar nisso aí. Olha, eu vou te falar, eu não desejo isso para meu pior inimigo. Seja a situação da mulher, que estava num momento vulnerável, e seja no momento dele, que também estava com a mente perturbada. Porque uma pessoa com a mente sã não faz isso. Não faz isso. Eu sei que não é um assunto muito bacana, gente, mas é uma coisa que te deixa indignado como ser humano. Aí isso me fez lembrar essas situações que aconteceu lá atrás. Sabe, eu desejo tanto um mundo melhor sem esse tipo de situação, mas parece fim de mundo. Cada vez mais você consegue ver cada tipo de situação que te deixa assim sem tu conseguir entender. Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo André Arraes. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like, compartilhar bastante. Esse meu vídeo é mais um vídeo para você ter reflexão na criação dos seus filhos. Criança precisa de brinquedo de criança. Criança precisa ser tratada feito criança. Entendeu? Vocês não podem colocar cor na cabeça da criança coisas que diz respeito a adulto. Primeiro formaliza teu filho feito como uma criança. Como uma criança tem que ser tratada. Não antecipa as coisas. Quando antecipa as coisas dá errado. Tá bom? Beijo pra vocês, fica com Deus. Lembra-se sempre de uma coisa, seja absoluta. Tá bom? Beijo, tchau, tchau.